Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito mesmo você, com a sua casa, a sua família, o seu dia. Que Ele conceda o que deseja o seu coração. Que o favor do Senhor venha sobre você. Que você se agarre à palavra com toda força. Eu sei que você tem uma palavra de Deus. Se agarre a ela. E responda com ousadia. Deus responde fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Tudo é possível àquele que crê. Seja feito conforme a sua fé. Haja a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Duvide de você, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de tudo que você está ouvindo, mas não duvide de Deus e da sua palavra. Se a Bíblia diz que você é, que você tem, que você pode. Tudo que tem que fazer é se agarrar a isso e seguir. Ei, rejeita as mentiras de Satanás, que você não pode, não consegue, é demais para você. Que uns conseguem, outros não. Isso é mentira. Se Deus tem falado ao seu coração, dê uma resposta de fé, ousada. Fica com a palavra. Se está escrito, está escrito. Não foi assim que Jesus respondeu para Satanás? Está escrito. Então fala para os problemas, está escrito. Fala para o que você está vivendo, está escrito. E eu não aceito diferente. Deus está comigo. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho a força que eu preciso. Eu posso me levantar. Eu posso ter vivido coisas terríveis lá atrás, mas isso não vai definir o meu futuro. Não vai. Eu posso ter vivido situações difíceis, mas eu posso ter um grande futuro, me levantar e começar a construir uma grande vida. Eu posso ter construído na areia, eu posso ter tido perdas, eu posso ter errado muito, mas agora eu fiz uma risca no chão. E eu estou construindo na rocha que é Jesus. E eu vou viver a vida que Ele me destinou a viver. Eu acredito na vida abundante e eu vou me agarrar a isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para me dar vida e vida com abundância. Então eu possuo essa abundância. Abundância de paz, de alegria, saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu tenho graça para ser uma pessoa estável, contínua. Sim. Perseverante, disciplinada. Estabilidade, consistência, continuismo. Para fazer aquilo que a minha carne está dizendo que não é possível, eu posso sim. E eu vou me levantar, vou me disciplinar. Eu decido acreditar que eu posso. Eu posso viver uma vida disciplinada, uma vida alinhada com Deus. Quantas pessoas que, principalmente nesses últimos 2 anos, têm me testemunhado. Bispa, pensa uma pessoa, assim vários, já começam dizendo assim,
bispa, pensa uma pessoa indisciplinada, eu não gostava de ler, eu não conseguia ficar muito tempo ali orando. E depois que eu entrei no programa de leitura da Bíblia, a palavra tem mudado a minha cabeça, mudado a minha vida. Mudado completamente. E elas falam, eu me disciplinei. Quando eu me disciplinei na palavra, eu me disciplinei em muitas outras áreas. Eu estou dormindo melhor. Gente que ia dormir muito tarde, levantava tarde, ou até tinha que levantar para o trabalho, mas já quebrado, aquela vida bagunçada, tudo atropelada, saía já correndo, esquecia as coisas. Pessoas, né, disseram, que tinham são muitas, que contam sobre um tempo que não querem lembrar, de indisciplina, de vida atrasada, sempre chegando atrasado nos lugares, correria, uma vida bagunçada. E a partir do momento que passaram a crer, foram se disciplinando. E agora estão dormindo um sono tranquilo, cuidando da saúde. Porque quando o espiritual vai bem, aqui fora tudo caminha bem. Pessoas que eram totalmente descontroladas, agora, estão equilibradas, possuíram a mansidão na vida. Alguém disse para mim, bispa, tudo que eu não era humilde e manso, o que o senhor fala para aprender com ele. E eu sofri muito por conta disso, por conta do meu orgulho, da minha intolerância. Mas eu mudei e eu encontrei a paz. Gente que não tinha paz. Gente que vivia uma vida tão bagunçada, mas que hoje tem ordem. Colocaram ordem na vida. Não foi isso que o Senhor falou, usando Isaías para Ezequias? Põe em ordem a sua casa. E é lindo quando nós colocamos ordem. Gente, é impressionante as mudanças. Gente que vivia em meio à sujeira, acumuladores, gente que acumulava sentimentos miseráveis e acumulava tudo que não prestava na casa também. E mudaram, se libertaram desses sentimentos miseráveis, jogaram aquele monte de tranqueiras fora, limparam a casa, reformaram, arrumaram. Então são tantos testemunhos de mudanças em coisas assim básicas, mas que as pessoas não faziam. Viviam uma vida desordenada, desgovernada, desequilibrada, e não tinham paz, não tinham alegria, não tinham saúde. Saúde mental, emocional, não tinha saúde física. Mas quando a palavra entrou, a pessoa entendeu coisas que ela já não conseguiu mais viver da mesma forma. Quantas pessoas ao longo da vida já me disseram, bispa, quando a palavra entrou, eu não consegui mais viver do mesmo jeito. Eu não consegui mais. Simplesmente eu não consegui. Mudou. A minha vida mudou. A minha visão mudou. Gente, eu posso ficar aqui horas contando para você o que a palavra de Deus faz por nós. É incrível. Ela põe ordem na nossa vida. Ela nos ajuda a viver uma vida que tem qualidade. Nós passamos a viver uma vida de qualidade. Uma vida de excelência. Porque é isso que Deus espera de nós. Integridade, excelência.
generosidade, gratidão. E a maioria passou a vida sem nada disso. E numa indisciplina, em meio à bagunça, tudo, a cabeça bagunçada, a vida bagunçada. Né? E quando a palavra chega e toma conta de nós, ela põe ordem. Né? Sua cabeça é ordenada, é organizada. E aí, a partir desse momento, você já não consegue mais. Tem um escritório bagunçado, finanças bagunçadas, gavetas bagunçadas, uma casa bagunçada. Olha, são tantos testemunhos de coisas básicas. Bispa, eu botei ordem, hoje eu não suporto ver as gavetas bagunçadas, os armários bagunçados, a minha mesa é organizada. Eu não consigo mais viver no meio daquela bagunça, sujeira que antes eu vivia. Eu vivia tudo bem. Para mim, era a minha cabeça. A palavra elevou o meu padrão. E eleva. Você vê que as pessoas que estão cheias de Deus, elas falam de forma equilibrada, elas são educadas, elas se tornam, muitas pessoas falam isso, eu era uma pessoa grosseira, mal educada, zero de gentileza. E hoje eu me surpreendo comigo, eu fico surpresa comigo. O quanto eu me tornei uma pessoa gentil, educada, porque entrou. Faça aos outros o que você quer que seja feito a você. Vença o mal com o bem. E eu entendi isso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu entendi coisas que até então não entravam. Né? Uma mulher contou, bispo, eu fui criada num ambiente, além de bagunçado, fisicamente, era espiritualmente, emocionalmente. Todo mundo só respondia um para o outro com grosserias, gritarias, quando não tinha agressão física. Era todo mundo brigando com todo mundo logo cedo. Era possível os vizinhos ouvirem as brigas. Sentava para comer, tinha que ter briga. A casa era uma bagunça, a nossa vida era uma bagunça. Então eu levei isso para a minha vida. Quando eu casei, a minha casa se tornou assim. Era o mesmo padrão. Porque eu pensava daquele jeito. Mas aí, cansada de tantas derrotas, eu encontrei o programa, eu encontrei o ministério, e a palavra foi entrando. E eu entendi que a minha vida era horrível. Era horrível. Eu era uma pessoa, assim, intragável. Brigava no trânsito, brigava com vizinhos, brigava com família, minha casa bagunçada, tudo desordenado. Meus filhos comiam o que eles queriam, muitas vezes o almoço era pão com alguma coisa, eu não tinha regra, era tudo uma bagunça, um caos. Ela disse, hoje minha casa é limpa, meus filhos têm hora para as coisas, para tudo, hora da refeição é refeição de verdade à mesa. Não aceito brigas, grosserias. Ela falou, bispa, realmente, eu morri e nasci de novo. E foi a palavra de Deus que fez isso por mim. Quando eu olho para mim, sendo gentil com as pessoas, porque eu era a pessoa mais grossa que você possa imaginar. Ignorante, ela disse. Pensa uma pessoa ignorante, bispa, grosseira, com palavrões, invejosa, mal educada. E eu fui educada pela palavra. A palavra mudou o meu caráter, o meu interior, o meu estilo de vida. Gente, tem dias
que eu só dobro os joelhos para agradecer em lágrimas. Porque testemunhos assim levantam o meu dia, sabe? São presentes que eu recebo. Às vezes eu acordo, logo quando eu abro o celular, às vezes eu estou lotada de testemunhos. É incrível. Incrível. Sabe, as histórias de mudanças no caráter, na vida. Porque essas pessoas eram escravas e elas não viam. Elas viviam subjugadas por Satanás, por crenças mentirosas, por enganos. Mas aí elas tiveram acesso à verdade e elas não aceitaram mais o jugo de Satanás. E é isso que o Senhor tem falado. Essas pessoas, elas achavam, a maioria fala isso, eu achava que eu estava com tudo, agindo, vivendo daquele jeito, mas eu descobri que eu era um escravo. E eram mesmo, pessoas totalmente escravizadas, né? Domesticadas por Satanás. Porque ao invés delas viverem uma vida elevada, elas viviam uma vida pequena. Uma vida de alto nível, elas viviam uma vida miserável, sem excelência, sem integridade. Nenhuma. Gente que fala para mim, bispo, eu mentia, como dizem por aí, né? Mente que nem sente. Eu mentia, era o meu vício. Assim, sem me preocupar. Eu enganava os outros, sem ter um pingo de... A minha consciência não pesava, já estava cauterizada. Eu tenho vergonha desse tempo. Vergonha. Né? É o que a Bíblia fala em Ezequiel, né? Vão lembrar das suas atitudes repugnantes e terão nojo. Nojo. Terão nojo. Que maravilha quando você olha para aquele tempo e você tem vergonha. Eu tenho gente, principalmente hoje, até bispos que estão comigo, pastores que falam, ai, quando eu lembro da minha cabeça, daquele tempo, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da minha cabeça. E é verdade, eu também. Tem coisas que eu lembro que eu falo, ai meu Deus, como pode, né? Que tristeza uma pessoa longe de Deus. Ela passa tanta vergonha, ela faz cada coisa estúpida, que mais tarde ela só tem vergonha daquilo. Então, ó, o Senhor tem nos dado essa palavra. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. E o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, essa unção que o Senhor tem falado com a gente do boi selvagem, aumentou a força do Davi. Davi disse isso, tu aumentaste o meu poder como do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Porque essa unção aumenta a sua força, de tal maneira que você não aceita mais ser domesticado por Satanás e seus instrumentos. Você não aceita ser domesticado por este mundo. Você não aceita mais ser um subcultura. Você não aceita mais viver como todo mundo, falar como todo mundo. Deus ainda fez essas perguntas para Jó. Será que o boi selvagem consentirá em servir você, Jó? E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? E irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? Por quê? Por que o Senhor fez essas perguntas? Porque ele estava dizendo, Jó, o boi domesticado faz tudo isso aqui. Você tem poder sobre ele. Mas sobre um
um boi selvagem, você sabe que você não tem poder sobre ele. E é por isso que o Senhor nos unge com a unção do boi selvagem. Ele ungiu Israel. Ele ungiu Israel. E a Bíblia diz, Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem, amaldiçoados os que os amaldiçoarem. O Senhor estava dizendo, eu estou trazendo esse povo da escravidão. Lá no Egito, esse povo era subjugado, era domesticado. Esse povo aceitou jugo no pescoço, o jugo da escravidão. Mas agora acabou. Eu tirei a carga dos ombros deles. Eu tirei a canga do pescoço, eu despedacei através da unção. Eu ungi esse povo com a unção do boi selvagem. Esse povo não é o mesmo de antes. Esse povo mudou. Esse povo é temido. Esse povo não vive temendo, esse povo é temido. Esse povo é como leão e como leoa. Quem é que ousa enfrentar esse povo? Que é o que está lá em Deuteronômio 28. Eles terão medo de você. De tão abençoado, vitorioso que você será. A vida com Deus muda, meu querido. A vida com Deus muda. Lembra que esses dias eu ainda preguei aqui, que aqueles religiosos viram que aqueles homens comuns, eram homens comuns, mas eles não agiam de forma comum. Era tanta excelência, integridade, a forma como eles falavam, a sabedoria, a ousadia, fez com que aqueles religiosos ficassem admirados. Então eles perceberam que eles tinham estado com Jesus. Era de Jesus, era por terem estado com o Senhor, que eles eram pessoas tão diferentes, tão ousadas, sábias, tão bem posicionadas. É incrível! Incrível! Deus não é homem para que menta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por favor, pega essa palavra. Você tem que acreditar no que está escrito. Se ele falou, é o que é. Se ele prometeu, você tem que possuir. Se ele falou, a palavra não volta vazia. Ela nunca volta vazia, por isso que eu não me canso de pregar. Eu estou acostumada a ver gente que um dia me odiou e falou horrores, espumou o canto da boca de tanto falar. Hoje estão rendidas diante do Senhor. Entendeu? Hoje elas estão rendidas porque a palavra não volta vazia. Hoje a pessoa pode não concordar, não concordo, não aceito, mas vai chegar um momento que vai atingir o propósito. Vai atingir. Eu estou cheio de pessoas na igreja que falavam para os seus familiares, eu nunca vou na igreja, eu nunca vou nessa igreja, eu não vou, aquilo. Estão aí, já se batizaram, estão servindo ao Senhor, apaixonadas por Jesus, pela igreja. Pessoas que não gostavam de mim, me amam. Então, assim, a palavra não volta vazia, por isso que você tem que estar no ID. Dê um bom testemunho, pregue a palavra. Se agarre à palavra, porque ela não volta vazia. Recebi uma ordem para abençoar, esse povo ele abençoou e não posso mudar. Deus já te abençoou, você tem que acreditar nisso e ninguém pode mudar isso. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nem o sofrimento em Israel. Pega a palavra! O Senhor, o seu Deus, está com eles, Deus está com você. O brado de aclamação do rei está no meio deles, o rei está aí. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem.
Deus tirou você do mundo, talvez tirou de uma bagunça e ungiu você para nunca mais aceitar canga no seu pescoço. E hoje você vai se levantar e não vai permitir que a canga do medo, do desapontamento, seja colocada em você, da incredulidade, da fraqueza, do desânimo, da insatisfação. Eu não sei qual é a canga que Satanás quer colocar em você. Não, você não pode ser domesticado. Você não é como todo mundo, não vive como todo mundo, não fala como todo mundo. Você está debaixo do sangue de Jesus. Você é diferente. Você tem a força do boi selvagem. E isso torna você uma pessoa completamente diferente de tudo. Não há magia que possa contra Jacó, contra você, nem encantamento contra você. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. É isso que vão falar a teu respeito. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Espera por isso. O povo se levanta como leoa. Deus está falando de você. Levanta-se como leão, que não se deita, até ver seus inimigos tombarem, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Levanta. Levanta com fé. Creia na palavra. Você está livre de todo jugo. E você não vai permitir que o mal coloque outro em você. Você já foi tirado do jugo da escravidão. Agora a unção que está sobre você é a unção do boi selvagem. Ninguém pode domesticar você, nem problemas, nem ameaças, nada. Muito pelo contrário, o inimigo tem medo de você. Você se levanta todo dia e avança com fé e não se curva enquanto não vê a derrota do mal. O espírito que está sobre você é um espírito de ousadia. Então levante-se ousadamente e vá, porque Deus está com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha mudado a visão, a perspectiva dessa pessoa, a fortalecido, a renovado, que ela já tenha se levantado com essa postura, crendo na palavra, agarrada à palavra. E nunca mais, Senhor, aceite ser domesticada, aceite jugo, algum jugo que Satanás queira colocar, que ela simplesmente diga, não, eu sou uma pessoa livre, eu tenho uma unção poderosa sobre mim, o meu lugar é nas alturas, é cavalgando nos altos da terra, como dizem as Escrituras. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, e que essa força tome conta do seu povo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, aumenta a ousadia do nosso povo, Senhor, e mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa possa falar como Davi, o Senhor aumentou a minha força, Ele me ungiu com a unção do boi selvagem. Eu tenho essa unção na minha vida, que ela receba uma unção de ousadia, que a força dela seja aumentada, porque é tempo de vitória. O Senhor tem o melhor para ela, que ela creia na verdade, se agarre à sua palavra. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde estamos. Temos reuniões às 7 às 19h30, amanhã Casa Firme. É um prazer estar aqui, servir você, esteja entre nós. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.